Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa sétima aula sobre a história dos computadores. Sétima e última aula, né? Essa última aula sobre a história dos computadores referente à introdução à programação, né? As próximas aulas já não trabalharemos mais a história da computação, a história dos computadores em geral. Iremos para outro assunto, certo, pessoal? Hoje vamos falar sobre a quinta geração de computadores, quinta e atual, né? Em relação a ser a atual ou não, há muito desencontro ainda, ainda tem uns autores que dizem que estamos na quarta, tem alguns autores que dizem que já passamos da quinta geração, né? A quinta geração é da era do 5G, a quinta geração, né, é da computação quântica, mas na realidade, na prática, aplicado no comércio, aplicado ao uso, né, ainda estamos na quinta geração, que é a geração da miniaturização dos computadores, né? A quarta geração, a terceira geração, a segunda geração, a primeira geração, todos teve suas descrições bastante detalhadas aqui no curso, para não ficarmos na dúvida de que tipo de qual situação foi o estopim para iniciar uma geração. Tá ok? Vamos lá dar início aqui às nossas aulas. Seja bem-vindo, primeiramente seja bem-vindos, né, em todas as línguas aqui, todas as línguas possíveis, né, e conhecidas sobre a quinta geração de computadores. A quinta geração de computadores deu-se início em 1980, com a entrada da IBM, né, no mercado de computadores pessoais. Mais na frente vamos ver como foi essa entrada da IBM nesse mercado. E se estende até os dias de hoje. Os dias de hoje já temos computadores protótipos de computadores sendo feitos nas células humanas, né? Sendo microprocessadores sendo feitos em células humanas. Já está um negócio bastante avançado, mas na prática, no comércio, no uso de dia a dia, ainda não temos essa tecnologia. No entanto, né, há sempre a dúvida de que essa tecnologia já exista e já está em funcionamento, só não está para o comércio e para o dia a dia normal dos usuários como nós. A quinta geração de computadores tem como sua maior característica, como já falei anteriormente, a simplificação e a miniaturização do computador, né? Estes aqui são modelos, né, dessa geração. Começa aqui com o Apple, depois vem aqui o Apple II, depois vem aqui o PC IBM, certo? O marco nesta evolução para chegarmos aos computadores como conhecemos hoje foi a invenção dos sistemas operacionais. Ou seja, tivemos uma das principais características da segunda geração foi a miniaturização dos computadores, né, para se tornarem computadores pessoais em uso em escritórios no dia a dia, né, como jogos, entretenimento e planilhas para escritório. Mas outra característica que teve também bastante importância foi a criação dos sistemas operacionais, os quais, né, foi como o Windows, o Linux. Esses sistemas permitiram que vários programas estejam rodando ao mesmo tempo,
conferindo grande flexibilidade ao uso do computador. Tudo começou, vamos aqui dar um breve início, né, pegando aqui o final da quarta geração, que foi aqui o Altair 8800, que foi tido como muito o primeiro computador pessoal projetado em 1975, baseado na CPU Intel 8080. Vendido, ele não tinha monitor, não tinha teclado, não tinha mouse. Ele era vendido como um kit através da revista norte-americana Popular Electronics. Em comparação mais precisa aos dias de hoje, temos como exemplo os kits de Arduino. Os kits de Arduino vendidos de hoje, assim como o Altair 8800 em 1975, foi o estopim que levou Bill Gates a criar a primeira linguagem de programação para a máquina, que foi o Altair Basic, que conduziu a fundação da Microsoft em 1975 e levou Steve Wozniak a criar o Apple I e fundação da Apple em 1976. Aqui temos dois exemplos de kits de Arduino. Você compra esses kits de Arduino para fazer robótica, para fazer projetos pessoais, para fazer sensor térmico, sensor de calor, para fazer mini robô, para aplicar no dia a dia na segurança da sua casa, para instalar câmeras. É mais ou menos assim que esse kit do Altair 8800 funcionava. Você pode criar uma programação para esse Arduino, baseada também na arquitetura, assim como o Bill Gates criou o Basic, o Altair Basic para o Altair 8800, certo? É mais ou menos esse kit do Altair 8800 é mais ou menos hoje em dia, só que muito mais evoluído, que esse kit do Arduino já é uma tecnologia já sem precedentes em relação ao Altair 8800. Mas fazendo uma alusão bastante simples, seria os kits de Arduino que são vendidos hoje em dia, tá ok? O Apple I, também conhecido por Apple I, foi um computador pessoal primitivo desenhado por Steve Wozniak para o uso próprio. Um amigo de Wozniak, Steve Jobs, teve então a ideia de vender o computador, surgindo assim em 1976 a Apple Computer Inc. O Apple I foi considerado o segundo por muitos e o primeiro por muitos. Há bastante divergência aí nessa questão, mas o que importa para nós não é a divergência que aconteceu, o que importa para nós são os fatos, O fato é que existiu o Altair 8800 e o fato é que existiu o Apple I em 1976 e funcionava com 1 MB de memória e 4 KB. Aqui está um exemplo do Apple I de modelo para venda, aqui numa malazinha, aqui já com monitor, poderia ser vendido já com um kit também, tipo Altair, o Apple I é tipo uma cópia do Altair mais personalizada e mais aplicada ao uso pessoal. Aqui está um exemplo bastante interessante que encontrei, uma foto da comercialização do Apple I em 1976. Veja que é bastante parecida com a máquina Enigma de Arthur Scherbius e de 1918, assim como falamos na segunda aula em relação à introdução à programação, que é bastante antigo, essa invenção por esse alemão, que levou a marinha alemã, o exército alemão,
a produzir em massa, em série, essas máquinas do Arthur Scherms e construí-la de forma pessoal, aplicada à codificação deles para conversação em longas distâncias, né, por parte de código. Essa máquina, né, muito parecida com o Apple I. Em 1976, uma equipe da Xerox Corporation, liderada por Douglas Fairbairn, que trabalhava no famoso projeto Xerox Alto, pioneiro na interface gráfica na Xerox Corporation, em Palo Alto, Califórnia, desenvolveu o Xerox Note-Taker, um computador portátil inicial que influenciou fortemente o design de alguns computadores posteriores, como o Osborne 1 e o Compaq Portable. Veja que entra aí nesse meio de campo, né, também a Xerox, já com a interface gráfica e o mouse. Lembrando que o Altair 8800 não tinha mouse nem interface gráfica. Todos esses itens foram criados pela Xerox, né? E posteriormente copiadas por outras empresas, tanto como a Microsoft, a Apple, todos copiaram, fizeram cópias, né, em engenharia reversa para aplicar nos seus produtos. Essa tecnologia criada pela Xerox. A arquitetura do Note-Taker é tal que um pequeno número de processadores pode ser operado em paralelo. Portanto, o sistema ofereceu uma plataforma útil para experimentar arquiteturas de multiprocessadores. O Note-Taker nunca havia sido produzido comercialmente, mas incluindo tantas tecnologias avançadas, provavelmente custaria mais de $50 mil. Ou seja, a Xerox, né, fez um trabalho invejável, até pela Apple, pela Microsoft, que nem ainda estava no mercado, até pela IBM também, né, que a IBM gostaria muito de entrar nesse mercado e não tinha essa tecnologia. A Xerox fez um trabalho maravilhoso, mas não vendeu. Ela simplesmente fez só os protótipos, mas não vendeu, servindo apenas para os outros fazerem cópia para eles, né? Talvez por isso dê um nome, ela siga a risca o nome Xerox, né? Que ela faz para os outros tirar Xerox. Ela nem vender não vende. O Apple II, lançado em 1977, equipado com o processador MOS Technology 6502, com um clock de 1 MHz, 4 KB de memória RAM, uma interface para fitas, cassetes e áudio, e uma ROM que incluía um interpretador BASIC, né, da Microsoft, né? Lembrando que em 1977 esse interpretador BASIC já era produzido, feito e comercializado pela Microsoft. Ou seja, desde 1977 a Microsoft já trabalhava para a Apple. O controlador de vídeo apresentava 24 linhas com 40 colunas de caracteres, apenas letras maiúsculas, com saída NTSC para um monitor ou através de um modulador RF para uma televisão. Os utilizadores podiam gravar e carregar os programas a partir de um gravador de cassetes de áudio. O preço de venda variava entre 1.298 e 2.368. O Apple II Computer foi lançado em 1977, né, com um microprocessador de 1.023 MHz e 48 KB de RAM. Veja aqui uma propaganda do Apple II, dele usando um jogo. Veja como os jogos eram bastante rudimentares, né? Esse era os jogos no Apple II em 1977. Em 1979, a Apple lançou o Apple
Plus. Foi o segundo modelo da série de microcomputadores da Apple II, produzido pela Apple Computer. Foi lançado em 1979. O Apple II Plus tinha um total de 48 KB de RAM, expansível para 64, através de um cartão de linguagem, uma placa de expansão que podia ser instalada no slot 0 do microcomputador. O microprocessador 6502 do Apple dava suporte a um máximo de 64 KB de memória e uma máquina com 48 KB de RAM antiga. Esse limite por causa dos 16 KB adicionais da RAM. O Apple II Plus foi lançado em 1979. Ele tinha uma CPU de AMOS Technology 6502, memória 16K, 32K, 48K e 64K. Nesse meio do mercado aí entrou o Osborne 1. O Osborne 1 foi o primeiro microcomputador portátil comercialmente bem sucedido, lançado em abril de 1981 pela Osborne Computer Corporation. Pesava 10 kg, custava 1.795 e utilizava o então popular sistema operacional CP/M 2.2. Será que foi daí que surgiu o CPM22 aqui no Brasil? Foi o primeiro microcomputador a ser vendido com aplicativos, editor de texto, WordStar, planilha eletrônica SuperCalc e linguagem C Basic. Lembrando que o Osborne é um lançamento utilizando todas as técnicas e tecnologias aplicadas da Xerox. Ele já vinha com monitor. Lembrando que o Osborne ele foi o primeiro a vir com toda a tecnologia aplicada ao computador da Xerox, que não foi comercializado, foi apenas feito alguns modelos, mas não foi comercializado. O Osborne 1 entrou no mercado com tudo para vencer, mas segundo a história, em relação ao Osborne 1 fez muito sucesso e o fechamento da empresa se deu ao marketing. Eles fizeram um marketing muito alto em cima do Osborne 2 antes de vender o Osborne 1 que tinham. Com isso, as pessoas deixaram de comprar o Osborne 1 e levou o colapso da empresa. É uma história meio sem fundamento, mas essa é a história que existe aqui na realidade, né? Em 1981, a IBM se junta à Microsoft e entra na disputa do mercado dos computadores pessoais. Nesse mercado só estava a Apple, o Osborne e o Osborne 1, já com a Apple com bastantes clientes, o Osborne 1 já com tecnologia bastante avançada. Em 1981 entra a IBM e se junta à Microsoft nesse mercado para concorrer com a Apple. No acordo entre a IBM e a Microsoft, ambas se beneficiaram, mais a Microsoft, mas a IBM também se beneficiou. A Microsoft fica responsável pelo sistema operacional, mas na verdade eles não tinham. Eles venderam uma coisa que não tinham. Nada pronto. Ao assinar o contrato de licenciamento do DOS, Disk Operating System, sistema operacional de disco, para a IBM, Bill Gates e Paul Allen foram atrás da Seattle Computer, uma pequena empresa que desenvolvia o sistema operacional Q-DOS e que vendeu para a Microsoft por $50 mil, sem imaginar o fim que esse sistema teria.
Se formos colocar na balança um dos piores negócios da história da humanidade, a venda desse sistema Q2, né, deve ficar lá pelo menos entre os 10 primeiros. Acho que essa empresa deve ter se autodestruída. A Microsoft então adaptou-se e criou o PC-DOS. O contrato com a IBM previa um royalty de 10 a 50 dólares por cada máquina vendida e um pequeno pagamento inicial, mas o sistema continuava sob propriedade da Microsoft, assim como a possibilidade de distribuir versões modificadas. Ou seja, a Microsoft iria vender o sistema operacional para a IBM, mas ela continuaria dona do sistema operacional, ia desenvolver, ficar responsável por desenvolver atualizações, mas não fechou o contrato só para a IBM. Ela poderia vender para outros clientes. Ela poderia entrar no mercado com outros clientes. Esse contrato é sem dúvida alguma um dos mais importantes do século XX, pois através desse contrato a Microsoft deixou de ser uma microempresa de software para se tornar a empresa mais poderosa do ramo da informática e tornar Bill Gates um dos homens mais ricos do mundo na atualidade, né? Por vender o que não tem. O mesmo grupo que criou o IBM PC também definiu que o componente básico do computador, a BIOS, seria de fabricação exclusiva da IBM. Esse chip tem a finalidade de fornecer aos PCs uma interface de entrada e saída de dados. Como todos os outros componentes do computador eram fabricados por outras empresas, a IBM tinha nesses chips a sua maior fonte de renda e a única coisa que vinculava qualquer PC à IBM. Ou seja, a IBM ficou apenas com a BIOS para deixar preso os PCs IBM a ela, e a Microsoft ficou com um sistema operacional. Hoje sabemos quem foi que saiu ganhando nessa história, né? Em 1981, a IBM divulgou o 5150. Um PC dispunha de uma memória RAM de 16 KB, disco rígido que era opcional, podia armazenar 40 KB. A máquina já trazia a planilha de cálculo VisiCalc e um game chamado Adventure, que chega em algumas características, né? IBM Basic, CP/M, PC-DOS, processador Intel 8088, 4,77 MHz, memória 16 KB, monitor IBM 5151, sistema operacional IBM Cassette Basic, CP/M, PC DOS 1.0. Em 1982 surge a Compaq no mercado dos computadores pessoais. Já tínhamos aí a junção da IBM com a Microsoft, né, para derrubar a Apple. No meio do caminho ficou o Osborne, que só conseguiu fazer o primeiro lançamento, já saiu aqui da batalha. E nesse meio do caminho aqui entrou a Compaq. A empresa Compaq foi fundada em fevereiro de 1982 em Houston, no Texas, com o nome de Compaq Computer Corporation. O trio responsável é Rod Kenyon, Jim Harris e Bill Morton, ex-funcionários da Texas Instruments. Texas Instruments, né? Tá lá nas nossas aulas anteriores, né? Criou o primeiro circuito integrado. Então esse pessoal já estava aí no mercado, já esse mercado há bastante tempo. E eles investiram apenas $1.000 cada um desse novo empreendimento. O nome Compaq vem do slogan compatibilidade e qualidade, e isso tem a ver com os negócios iniciais da empresa. Essa compatibilidade e qualidade quer dizer mais ou menos o que eles iam fazer. Não quer dizer assim, compatibilidade e qualidade. Eles iam fazer mais ou menos o que a China faz hoje em dia, né?
e muito com seus produtos. Ia pegar o produto, fazer engenharia reversa, criar um novo produto, botar na linha de produção e vender com um novo nome. Isso que eles fizeram com o PAC, mas né, naquele tempo as regras do comércio não tinham tantas regras que poderiam prejudicá-los a ponto de não vender esse produto no mercado. Hoje em dia temos patentes, né? Temos leis de comércio, temos a justiça aí batendo de frente com muitas patentes. Já ficaria um pouco mais difícil, mas naquela época a única coisa que eles fizeram foi justamente isso. Algumas empresas, dentre elas a Compaq, aplicaram a técnica de engenharia reversa no BIOS da IBM, clonaram e construíram computadores similares ao da IBM. Em novembro de 1982, a Compaq anuncia o Compaq Portable, primeiro PC que não usa a BIOS da IBM e mantém 100% de compatibilidade com o IBM PC, ou seja, um PC pirata. Esses computadores são conhecidos como IBM PC compatíveis e são os PCs que são vendidos nas lojas até hoje, apenas bem mais evoluídos do que os primeiros PCs. Isso levou a IBM a se tornar uma simples empresa que fabricava computadores pessoais e concorria como qualquer outra nesse mercado. A IBM praticamente abandonou o mercado de PCs e se dedicou ao mercado de servidores, na qual é imbatível até hoje, né? Até hoje a IBM é líder de mercado, tendo aí por final o computador Watson, né? Vários servidores, vende servidores para vários países, para bancos. O sistema operacional MS-DOS, olha que a Microsoft também já estava ganhando aí também. De qualquer maneira, a Microsoft ganhava com um ou com o outro, né? Ela vendia o MS-DOS ela vendia o DOS para a IBM e vendia o MS-DOS para a Compaq. Processador Intel 8088. A Intel também ganhava muito, né? Porque o mesmo processador que ela vendia para a IBM vendia para a Compaq, vendia para vários clientes. O sistema operacional MS-DOS. O Apple IIc foi o terceiro modelo da série de microcomputadores Apple II produzida pela Apple Computer em 1983. A aposta da Apple para continuar no topo. Aí, em 1983 já estava bastante concorrido esse mercado, né? Temos a IBM que se juntou à Microsoft, vendia para a Compaq, vendia para outros concorrentes. Tínhamos a Compaq no mercado, né? E a Apple, vamos ver aqui o que foi que a Apple fez para continuar no topo das vendas. Em dezembro de 1979, a Apple Computer era a empresa de maior sucesso da microinformática. O carro-chefe da empresa, o Apple II+, já estava presente em escolas e residências da elite americana. Entretanto, as máquinas ainda eram difíceis de usar. Para operar um microcomputador, era preciso conhecer a linguagem do sistema operacional e a sintaxe correta para aplicá-la. Todas as interações do usuário com a máquina eram feitas através da digitação de comandos. Não tinha facilidade de menu, de clicar com o mouse no menu, não tinha, era tudo por código. É igual você usar uma versão do Linux de código. Não tem menu, não tem tela, não tem nada. Uma letra errada e a operação não era realizada, exigindo a digitação do comando correto. Assim, antes de aproveitar os benefícios da informática, era indispensável aprender todos os comandos de controle do computador. Ou seja, você tinha que se tornar um Einstein ou então quase um cientista da computação para usar. Não precisava disso tudo, mas você precisava perder muito tempo para decorar todos os códigos. O computador da Apple estava com quase 2 anos de existência e já começava a ficar velho. A empresa precisava criar algo novo para continuar competindo. A Xerox, empresa que dominava o mercado de copiadores, acreditava
nós acreditava que o seu negócio poderia perder rentabilidade com a redução do fluxo de documentos em papel, por causa do uso de documentos em formato eletrônico. Foi criado então em 1970 o Palo Alto Resource Center, o PARC, com o intuito de inventar o futuro. E realmente inventou o futuro. Nessa época, o PARC desenvolvia muitas novidades, como as redes locais. Lembrando que quem criou as redes locais foi a Xerox. A impressora a laser, né? Mas a pesquisa mais importante foi a interface gráfica e o mouse. Ou seja, a Xerox em 1979 já tinha essa tecnologia e não vendeu, não foi colocado no mercado. Estamos voltando aqui em 1979 para termos uma ideia de qual foi o pulo do gato da Apple para pegar essa tecnologia e aplicar nos produtos dela. Após grandes desastres na tentativa de comercializar computadores do parque, o computador do parque saía por $17.000, enquanto o IBM custava $2.800. A Xerox desistiu do projeto. Steve Jobs também desenvolvia nos laboratórios da Apple a interface gráfica. Desenvolvia entre aspas, né? Steve Jobs não é cientista da computação, Steve Jobs não é engenheiro da computação, Steve Jobs é um mestre do marketing, da aplicação do marketing, né, dos seus produtos, e cobrava muito resultado de algo que ele imaginava e que ele queria aquele produto. E isso, a Apple contratava muitos cientistas, muitos pesquisadores, batalhava muito em pesquisa para criar o seu produto. Mesmo assim, Steve Jobs ganha vem o nome dele como se ele tivesse criado, porque a Apple pagava, ele era um dos fundadores da Apple, então, e ele que conduzia o carro da Apple, puxava, contratava, criava os produtos. Então, mas esse, como qualquer empresa que funciona hoje, né? Já tinha ele já aplicava os métodos que já aplicamos hoje em várias empresas. A interface gráfica, buscando saber detalhes de como ela ficaria depois de pronta. Ele trocou opções de compra de ações da Apple por uma visita detalhada de 3 dias ao parque. Ou seja, Steve Jobs, em 1977, foi lá na Xerox, trocou opções de compra de ações da Apple para visitar o parque e ver como é que o parque funcionava, com a sua rede local, com o seu gráfico, né? E com o seu mouse. O primeiro produto lançado pela Apple usando os conceitos criados pela Xerox foi o Lisa. Apesar de moderno, não chegou a ser produzido em grande quantidade, pois o mercado não estava preparado para pagar $10.000 apenas pela facilidade do uso. Em 24 de janeiro de 1994, surgiu o Macintosh. Após a visita da Steve Jobs à Xerox, né, surge o Macintosh com as mesmas funções que a Xerox utilizava nesses computadores delas, ou seja, monitor funcionando no toque, né, com o mouse, né, copiou todo e criou para si. O primeiro computador de sucesso com uma interface gráfica amigável usando ícones, janelas e mouse. Sua escolha foi extremamente entusiástica, grande parte disso devido às campanhas publicitárias em massa da Apple. O principal anúncio de seu lançamento foi durante o intervalo do Super Bowl 18, evento comparava a importância da Copa do Mundo aqui no Brasil. Veja o comercial. Vamos ver aqui o comercial. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification directives we have created for the first time in all its
secure from the pests of a contradictory reports. Communication of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will rally them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Ou seja, ela ou seja, a Apple investia muito em propaganda, né? Essa propaganda é conhecida como 1984, pois era baseada no livro de 1984 de George Orwell e retrata um mundo no qual todos eram submetidos ao regime totalitário do Big Brother, Grande Irmão, do Grande Irmão. Uma heroína representada por Anya Major destrói um telão no qual o Big Brother falava ao público. O intuito do comercial era relacionar a IBM ao Big Brother e a heroína à Apple. Eu acho que deu certo, né? Que esse tempo a heroína comandava o mesmo mercado. Após o lançamento do Macintosh com sua interface gráfica, a IBM e a Microsoft perceberam que o DOS já havia se tornado obsoleto perante a interface gráfica do macOS, na época chamado de System 1.0, e que iria perder um grande mercado caso não desenvolvesse algo similar. Então, o que a IBM e a Microsoft fez, igual a Compaq fez com os computadores da IBM, apenas uma cópia dos Macintosh. Não dispondo de tempo suficiente para criar um sistema operacional totalmente gráfico como o macOS, a Microsoft cria o Windows 1.0. Ele era uma interface gráfica bidimensional para o MS-DOS e foi lançado em 20 de novembro de 1985. O Windows usufruiu muito da expansão do mercado dos PCs, pois como o macOS só era executado em computadores da Apple, o Windows era a única opção para o IBM PC compatíveis. A Microsoft então lançou duas linhas de sistemas operacionais, uma derivada do Windows 1.0 e o DOS, outros de sistemas operacionais totalmente gráficos e orientados a servidores. Esse Windows 1.0, né, há bastante discussão. Existe uma discussão sobre o desenvolvimento do primeiro Windows. Na época do lançamento do Macintosh, a Microsoft tinha se oferecido para trabalhar desenvolvendo aplicativos para o Macintosh e, para tanto, receberam 3 protótipos Macintosh com o System 1.0 instalado. Alguns acreditam que a Microsoft, após ver no Lisa que a interface gráfica só os havia colocado décadas atrás, copiou o System 1.0 e remodelou para os computadores da IBM, rebatizando então de Microsoft Windows 1.0. Essa questão é durante a história, quem conta a história, se você vê documentários da Microsoft, quem faz é a Microsoft. Então, quem conta a história são os vencedores. Então, quem conta a história sempre vai ser o mocinho, nunca vai ser o bandido. Quando a Microsoft conta a história, ela diz que ela criou, ela nunca pegou nada de ninguém. Quando tem a mesma coisa funciona com a Apple do mesmo jeito. Quando a Apple vai contar essa história, ela é o mocinho da história. O mocinho da história nunca pegou nada de ninguém. Sendo que a Apple copiou da Xerox e a Microsoft copiou da Apple. A disputa dos sistemas operacionais macOS e Windows. Essa disputa dos sistemas operacionais está presente até os dias de hoje, assim como a miniaturização dos computadores, que foi o que marcou esta geração.
vamos fazer aqui um acompanhamento da história dessa geração, do estopim dessa geração, que foi o Altair 8800 até o início da 1980, com a entrada da IBM, e até os dias de hoje. Tudo começou com o Altair 8800. Depois veio o Apple em 1975. Altair 8800 em 1975. Depois veio o Apple I em 1976. Depois veio o Checkers Note Taker, 1976. No entanto, não foi comercializado, né? Não foi colocado no mercado para venda. Foi feito apenas os protótipos. Posteriormente veio em 1977. Temos aqui o Apple II. 1979 temos o Apple II Plus. 1981 temos o Osborne 1. 1981 também temos o IBM PC 5150. 1982 temos o Compaq Portable, a cópia do IBM PC. 1983 temos aqui o Apple IIc. E para não ficarmos aqui repetindo, 1990, 1991, PC, geração, dual core, quad core, até o i7, até servidores, vamos dar um pulo aqui no tempo. Temos a evolução do PC, tablets, notebook, até 2007, a entrada do iPhone no jogo. Esse iPhone é a mesma coisa de um computador em relação aos anteriores, computadores anteriores, até 2, 3, 4, 5 vezes mais do que esses computadores antigos. Cair cabe no seu bolso, né? Esse já é um avanço tecnológico impensável em 1950, na primeira geração dos computadores. E há 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, o ábaco. É um avanço impensável. Temos aqui um chip de cartão de crédito, né? Nesse chip de cartão de crédito também, que é utilizado nos cartões de crédito com chip, há também toda a estrutura de um computador. Entrada, processamento e saída de dados. Todo processamento está nesse chip também. E também no chip de telefonia da Oi, da TIM, todos também são considerados um computador. Tem todo o processamento de um computador antigo fazia, mas cabendo em um chip. E temos aqui nos dias atuais, que os dias de hoje, desenvolvimento de computadores em células humanas, desenvolvimento de processadores em células humanas. Não sabemos como vai ser a próxima geração. Temos a entrada do 5G aí pela China, né? A parte ocidental expandiu muito tecnologia. Acho que é por isso que a gente ainda não conseguiu ainda chegar na sexta geração, que essa sexta geração deve estar só apenas com o exército, com as forças armadas. Ela não chegou ao mercado porque tudo que chegava ao mercado, né, capital é dinheiro. Então a concorrência, outros países só fazem comprar, né, fazer a engenharia reversa, como a Compaq fez com a IBM, e fazer os seus produtos. Então a segurança deve estar muito maior nessa parte de aplicação na prática, deve estar muito maior em divulgação desses equipamentos. Tanto que temos o desenvolvimento de caças pela China, desenvolvimento de caça pela Rússia, desenvolvimento de caça pela Índia, muita tecnologia de radares, muita tecnologia aplicada que não chega no comércio, não chega na nossa casa, não chega no comércio pelo valor, né, e pelo alto segredo que ocorre nesses produtos. Mas temos aí o 5G,
temos aí desenvolvimento em células humanas, temos aí a computação quântica e estamos apenas esperando a próxima geração. Tomara que podemos fazer parte dessa próxima geração, se não acabar em guerra, porque todo mundo com essa tecnologia, todos os países que têm tecnologia, China, Rússia, ninguém quer mais ser subjugado a ninguém. Todos se acham que podem mandar na parte deles sem responder a mais ninguém. E estamos esperando aí, ou estopim de uma guerra, fim de uma guerra para poder começar tudo do zero, ou, né, um acordo para poder, muito difícil, entrarmos em paz e desenvolvermos aí a sexta geração, a sétima geração, que muito difícil, mas temos aí já foguetes preparados para colonizar Marte. Então essa brigazinha pelo pedaço de terra acolá, um pedacinho de terra ali, né, futuramente pode dar um planeta para cada um, para se virar lá, a sua civilização, vá levar os coreanos tudo para o planeta dos coreanos, lá eles se matam lá, faz o que eles quiserem. Mas ainda estamos muito distantes dessa tecnologia para colonizar outros planetas. Se conseguirmos chegar até lá sem nos acalmarmos em uma guerra nuclear atômica, com certeza o planeta Terra vai estar. E com certeza algum nordestino vai sobreviver. Porque nessa vida, o nordestino tem em todo canto. Então com certeza vai ter um nordestino morando em algum lugar que vai sobreviver aqui na Terra e vai poder começar do zero, ser o Adão aí do novo planeta. Então, pessoal, essa é a história da computação. Espero que... E essa criação de processadores em células humanas, de computadores em células humanas, eles vêm aqui, ó, revista científica, desenvolvimento científico, da Hype Science, Hiperciência, que divulgou, né, em 3 de 3 de 2009 o desenvolvimento do computador em células humanas, ó. Combinando esses tipos de RNA de forma diferente, e os químicos conseguiram programar funções diferentes, né? Tem todo um estudo aplicado, já está bastante desenvolvido. Aqui temos os pesquisadores que estão desenvolvendo o bioprocessador dual core em célula humana, ó. É um processador em célula humana. A célula está viva lá, funcionando no seu corpo, e um processador pode se comunicar via Wi-Fi e com a sua célula e fazer o que ela quiser lá, para o bem ou para o mal, né? Ou para matar você ou para lhe proteger de alguma doença grave. Aqui está todo o esquema do funcionamento do processador na célula humana. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, estudem bastante, né? Não fique só a pequenos detalhes. Leiam livros, leiam outros livros com ideias diferentes, para você poder criar a sua própria ideia baseada na história. E não se esqueça de sempre se fixar nos detalhes mais importantes. Não fixe em detalhes mínimos. Veja o pulo que nós damos, né? Nós passamos toda a primeira geração, quarta geração, a quinta geração. Damos na quinta geração só apenas os pontos mais importantes, porque se formos ficar passando todos os detalhes, todo o sistema operacional, toda a atualização, né, não fica muito bom a aula fica muito longa e ainda mais sem conteúdo irrelevante. Tá bom? Estudem bastante e vamos lá.